dar seguimento na nossa série de ministrações Nosso Amigo Santo Espírito, e hoje nós estamos fechando essa série de 5 ministrações nesse mês de novembro, e hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Pegue sua Bíblia, por favor, abra em 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler aqui alguns versos, vamos começar no primeiro verso e vamos ler até o verso 11. 1 Coríntios 12, versos 1 a 11, começando diz: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós passamos durante esse mês inteiro buscando compreender um pouco mais sobre a pessoa, a divindade, a ação do nosso amigo Santo Espírito. Ele não pode ser simplesmente alguém que é citado nos cultos, que é falado eventualmente. Sobretudo porque percebemos que ele é a essência da adoração, ele é a essência do culto, é ele que está orquestrando tudo. Ele é o administrador da igreja, é ele que tem que ter a primazia nas decisões, nos feitos, no agir. Nada pode ser feito porque nós queremos que seja de determinada forma, mas tudo deve ser feito na dependência do Espírito Santo. E não somente com relação à igreja, mas com relação a toda a nossa vida. Queridos irmãos, eu creio que enquanto nós liberamos a palavra de Deus, essa palavra que é vida e que é viva, ela tem poder para ativar em nós as coisas espirituais. Então a palavra de Deus, que é poder de Deus, ela ativa cura enquanto está sendo ministrada, ela ativa transformações, ela ativa milagres, ela ativa transformações de vida, transformações de mentalidade, ela ativa a nossa fé, pois é dito que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E existe algo também que a palavra ativa em nós enquanto nós estamos ouvindo, que é os dons do Senhor, os dons do Espírito. Então eu quero declarar e creio que nessa noite algo novo vai começar a acontecer em muitos de nós com relação aos dons espirituais. Porque aqui alguns dizem, pastor, bonito o estudo que o senhor está dando sobre o Espírito Santo. Eu estou dando um estudo porque essa é a palavra de Deus. Olhar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus é a verdadeira pregação. A verdadeira pregação não é aquela que se faz emocionalmente, mas é aquela que o Espírito conduz. É aquela que nós nos aplicamos em conhecer a palavra de Deus, em conhecer o Senhor na palavra, e o Espírito trabalha em nós. E enquanto o Espírito estiver trabalhando em nós nessa noite, eu tenho certeza que ele vai ativar coisas novas em nossas vidas. Amém? Então hoje o nosso tema, os dons do Espírito Santo. E eu continuo dizendo a vocês que os dons espirituais, eles são capacidades sobrenaturais dadas pelo Espírito a nós. Não é aquela coisa normal da nossa vida, da nossa jornada.
Todos nós chegamos aqui na Terra e trouxemos, impresso no nosso DNA, habilidades. Coisas que cada um de nós poderá fazer de forma excelente, de forma maravilhosa. Mas essas são apenas habilidades. Alguém vai saber costurar bem, alguém vai saber ser um bom mecânico, alguém vai saber ser um bom cozinheiro, alguém vai saber... Já viu que a gente olha para algumas pessoas e fala assim, olha, essa pessoa tem o dom. Na verdade, ela tem habilidades. Habilidades que, se bem desenvolvidas, podem até gerar recursos, podem fazer parte da nossa profissão. Mas quando nós falamos de dons, nós estamos falando sobre uma capacidade profunda e uma capacidade espiritual dada pelo próprio Espírito Santo. Para quê? Para nos fazer popstar, para nos fazer os super apóstolos, para nos fazer o mega pastor, para nos fazer o grandioso conferencista das nações, para nos fazer o evangelista poderoso, para nos fazer o santo homem de Deus. Nada disso, meus irmãos. Tudo isso é boberagem. Tudo isso é fantasia. Porque cada um de nós tem no Senhor uma capacidade específica para fazer coisas grandiosas, quando Ele nos ativa nos dons espirituais. Porém, não tem nada a ver conosco. E a coisa mais interessante que existe sobre isso é que o dom que nós recebemos, ele nunca é para nós mesmos. Eu já tenho falado isso com vocês algumas vezes, mas de fato, eu não profetizo para mim mesmo. De fato, eu não tenho uma visão para mim mesmo. De fato, eu não prego para mim mesmo. A realidade é que o dom que há em mim serve à sua vida. E o dom que há em você serve à minha vida. Por isso, queridos, eu peço a vocês, em nome de Jesus, não negligenciem o dom que o Espírito Santo plantou em vocês, ou vier plantar. Imagine que essa semana o Espírito Santo vai visitar a Mirella lá na madrugada dela, e ela vai começar a falar em línguas, ela vai começar a sentir uma presença gloriosa, e ela vai ser tomada pelo dom de profecia, e aí ela chega aqui no culto na semana que vem, o Espírito Santo quer usar ela para falar comigo, para falar com a igreja, e aí ela se cala e fala, não, mas eu estou com medo, não sei como que é isso direito. E aí o que ela faz? Ela rouba de nós uma oportunidade de edificação. Ela rouba de nós uma oportunidade de crescimento. Imagina que nessa semana o Espírito Santo vai visitar a Thaís e a Thaís vai começar a ter visões. Ela vai começar a ver coisas e falar assim, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? Mas que negócio é esse? Ela vai começar a ver anjos, ela vai começar a ver o mundo espiritual, e aí chega aqui no culto na semana que vem, e aí o Senhor mostra algo para ela, e ela fala, não vou falar porque eu não sei, eu ainda estou aprendendo, eu tenho medo. Porque é comum nós fazermos isso. Quando eu comecei a ser habilitado nos dons, eu fazia vários testes com o Senhor, que eu era meio Gideão. Eu falei, Senhor, se é o Senhor que está fazendo isso mesmo, deixa eu colocar o negócio molhado aqui e faz ele ficar seco, deixa eu colocar o molhado e seco e ficar molhado, e assim por diante. Eu fazia os testes. E Deus tolera isso no nosso tempo de imaturidade. Mas depois ele vai exigir a ação. Depois de um tempo ele vai falar assim, filho, já te capacitei, já te dei, já mostrei que eu sou na sua vida, só age. Só vai lá e faz. Mas se nós não fizermos isso, nós roubamos o crescimento da comunidade. Está entendendo? Ao mesmo tempo que eu digo também, preste atenção nisso, que aquelas pessoas que chegaram nessa terra com uma habilidade que eu falei, lembra que a habilidade é diferente de dom, mas aquela pessoa que chegou com uma habilidade, mas ela é incapaz de servir os irmãos com essa habilidade, ela é incapaz de doar essa habilidade para o serviço do reino. Essa pessoa não entendeu nada do porquê veio a essa terra. Entende? Pastor, eu posso ganhar dinheiro com a minha habilidade? Claro que pode e deve. Mas nós precisamos aprender a servir a comunidade com o que o Senhor tem nos dado. Então eu sempre falava lá em Bragança, por exemplo, meu irmão, se tu é eletricista e você não tem o prazer de consertar a lâmpada do templo que está estragada, você só está enchendo o seu umbigo de grana, porque a semana inteira tu trabalha.
mas não é capaz de servir a igreja do Senhor. Está entendendo? E eu não estou dizendo aqui que alguém que tenha um profissionalismo e vai fazer um serviço para a igreja não mereça ser remunerado. Não é isso, não é isso. Mas eu estou falando sobre o entendimento do nosso propósito. E da mesma forma, quando recebemos um dom, nós não podemos negligenciar ele a outras pessoas. Então, quando nós recebemos um dom, nós estamos falando de algo sobrenatural para servir a igreja. Algo sobrenatural para liberar a revelação, o amor de Deus sobre a igreja do Senhor. Não se trata de talentos naturais, mas é a manifestação da graça de Deus que está sendo distribuída segundo a soberana vontade dele. Então eu já adianto aqui dizendo, você pode orar e dizer, Senhor, eu gostaria de falar em línguas. Senhor, eu gostaria de ter visões. Senhor, eu gostaria de ter interpretações. Mas quem é que dá os dons? Quem é que dá? O Espírito Santo. E como que a palavra diz que ele dá? Conforme quer. A quem ele quer. Entende? Então, se alegre com aquilo que o Senhor tem plantado na sua vida. Se alegre com aquilo que o Senhor tem colocado sobre você. E não fique olhando, mas eu queria, ao invés de profetizar, eu queria cantar. Ao invés de cantar, eu queria pregar. Ao invés de pregar, eu queria ter visões. Deixa o Espírito Santo conduzindo. Porque o lugar melhor para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. E Deus sabe o porquê que Ele tem colocado certas habilidades, certos dons nas nossas vidas. Ele sabe. Alguns, a gente até fala, Senhor, eu nem queria esse negócio de ficar vendo as coisas, porque aí eu tenho que falar, e aí as pessoas às vezes nem acreditam no que eu estou falando, e aí às vezes eu vejo umas coisas que é meio difícil de falar para as pessoas, eu nem queria isso. Mas o Senhor sabe por que Ele te deu isso. Ele sabe por que colocou isso nas nossas vidas. Então, amados, entenda que esses dons, eles têm a finalidade principal da edificação da igreja, do serviço ao próximo e a glorificação a Deus. Dons não é especificamente para qualquer coisa em nós, para o meu ego. Eu queria falar em línguas porque eu queria profetizar porque não. Os dons, eles são para que a igreja cresça. Desenvolvimento da igreja, serviço da igreja e a glorificação de Deus, a adoração a Deus. Agora, quando nós lemos aqui o texto de Coríntios 12, nós percebemos que existe uma certa classificação dos dons. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essas classificações. A primeira classificação que o apóstolo Paulo traz sobre os dons, ou na amostragem que ele faz aqui, ele vai dizer que existe os dons de saber ou de revelação. Se você for se apropriando do que está sendo dito aqui hoje, eu creio que o Senhor vai ativar coisas novas em nossas vidas. Amém? Então veja, a palavra nos mostra que existem os dons de saber ou os dons de revelação, e esses são os dons que estão relacionados ao conhecimento, à sabedoria divina. Está relacionado para que os crentes ajudem a igreja em situações específicas. Então, primeiro ele fala sobre palavras de sabedoria. São os dons que capacitam o crente a compreender e aplicar a sabedoria divina em situações complexas. Como, por exemplo, pensa que duas mulheres chegam para você dizendo, olha, nós tivemos 2 filhos, eu e minha amiga tivemos filhos no mesmo dia, e acontece que o filho dela morreu, ela deitou em cima do filho enquanto dormia e o filho morreu. E aí de noite ela foi lá, pegou o meu filho, como se fosse o dela, e colocou o dela perto de mim para dizer que o que tinha morrido era o meu. Como que você resolve uma parada dessa? O que você vai fazer? Como que faz isso? Se você tem que decidir isso, você é o rei, você é a rainha, você precisa ter uma direção disso. O que a gente faz? E as mulheres estão lá brigando, não, é meu, não é meu, é seu, não. Aí de repente vem uma ideia. Você que tem que tomar a decisão. Vem uma ideia. E você fala assim, tudo bem. Servos, vem aqui. Pega a criança, corta no meio, dá metade para cada uma. Aí o que acontece?
A mãe verdadeira diz assim: não, tá bom, pode deixar, deixa ela ficar com a criança. Aí o que o rei faz? Ele fala assim: toma o seu filho. Porque ele entende, ele discerne que aquela é a verdadeira mãe. Aquela é a verdadeira mãe. Isso aconteceu em 1 Reis 3, 16 a 28. Salomão teve uma revelação, uma sabedoria. Muitas vezes, meus irmãos, no ministério eu fiz coisas que eu falei, meu Deus. Muitas coisas que depois de ter feito, as pessoas vêm para mim e falam, pastor, você lembra que você falou assim, assim, assim? Aí eu falo assim, é sério que eu falei isso? É. E às vezes coisas pesadas, coisas duras. E a pessoa fala assim, aquilo resolveu minha vida naquele dia. E eu penso assim, eu naturalmente não falaria uma coisa dessa. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Uma vez tinha um casal lá em casa, e eles brigando no sofá da nossa casa. Brigando, e dizendo, nós vamos separar, porque não dá mais, e não sei o quê. Eu falei, gente, não tem mais. Depois de muita conversa, muita orientação, não tem o que fazer? Não tem. Eu saquei minha carteira, catei um cartão de um advogado eu nem sei como que eu tinha aquele endereço lá naquele dia. Eu não tenho advogado até hoje, nem sei como eu tinha aquilo. Eu falei assim, toma aqui, procura esse advogado. Na hora, eles murcharam. Na hora eles falaram, não, pastor, veja bem, é que, não, estão casados até hoje, para a glória de Deus. Percebe, queridos? Então, essa é a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, você saber, ou você ter a capacitação espiritual. Não é, veja bem, eu acho, eu te aconselho. Não, é você dar uma palavra certeira. Corta a criança no meio. Meu Deus, que loucura. Toma o cartão do advogado. Que loucura. Você está doido, pastor? Você está incentivando as pessoas a se separarem? Eu não, jamais. Jamais. Dentro do contexto dos dons de revelação e sabedoria, nós temos também a palavra de conhecimento, que é a revelação sobrenatural de fatos ou verdades que não poderiam ser conhecidos naturalmente. Um exemplo bíblico que nós temos sobre isso é aquele momento de Ananias e Safira. Vocês se lembram que Ananias chega diante de Pedro e coloca um valor lá, e o Pedro podia falar assim, meu irmão, Deus te abençoe, glória a Deus. Mas Pedro tem uma revelação. Pedro fala, Ananias, por que você está omitindo o que você disse que daria para o Senhor? Meu Deus! Quem pode fazer isso? O Espírito que perscruta todas as coisas, que conhece todas as coisas. Entende? Então, algumas vezes, o Senhor nos dá essa capacidade de estar falando com a pessoa, de olharmos para uma situação e falar assim, cara, você está mentindo. Você está mentindo. Como que você sabe disso, pastor, que eu estou mentindo? Porque o Espírito está aqui, falando no meu coração que não é verdade. Não é? As mulheres já trazem um pouco desse dom de forma natural, de forma de habilidade com relação aos filhos, com relação ao marido, né? Dizem que a mulher tem o sexto sentido. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de algo mais profundo. É aquela capacidade de discernir, de compreender profundamente algo que de outra forma não teríamos a capacidade de descobrir. O Espírito Santo, Anderson, nos dá isso. Ele nos dá essa capacidade. Dentro ainda desse quadro de revelação e conhecimento, nós temos o discernimento de espíritos, que é a capacidade de identificar a origem espiritual de uma manifestação, se é de Deus, do homem ou de Satanás. Entende? E aí, biblicamente, a gente tem aquele momento que o apóstolo Paulo estava passando na rua e uma adivinha que dava muito lucro para os seus senhores, ela começa a dizer, aí vai o santo homem de Deus, aí vai o santo homem de Deus. E Paulo tem um discernimento para entender que aquilo era um espírito maligno, que queria provocar confusão, percebe? Então note, queridos, que o Espírito Santo nos dá essa capacidade de revelação, discernimento e entendimento profundo das coisas. Então você não precisa ficar andando enganadamente nessa terra. Peça a direção do Espírito Santo. Diga, Espírito, me ajude. Você não precisa ser enganado por falsos profetas, falsos pregadores, falsas ideias. Peça ao Espírito Santo. Eu sempre digo aos irmãos em todo tempo, não acredito no que eu estou pregando. Vai você mesmo descobrir. Chega em casa e vai ler a Bíblia você mesmo.
Não te dei as referências? Não te mostrei os versículos aqui? Vai você mesmo olhar. Então, amados, nós precisamos ter essa condição de chamar o Senhor para nos ensinar todas as coisas. Há uma segunda classificação dos dons, que são os dons de poder, ou glória. O que são esses dons? São os dons que demonstram o poder sobrenatural de Deus. São aqueles que desafiam as leis naturais e visam fortalecer a fé. Esses dons são especificamente a fé, os dons de cura e operações de milagre. Se a gente pensar sobre fé, não é a fé para a salvação, não é aquela fé que nós precisamos articular no mundo espiritual, mas que tem a ver com a nossa vida somente. Mas é aquela fé que é capaz de tocar a vida do próximo. Aquela fé que é capaz de realizar um sobrenatural, uma confiança extraordinária em Deus, capaz de realizar o impossível. Um exemplo bíblico disso é quando o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal e chama fogo do céu. Uau! Já pensou, meus irmãos, você está orando e fala, Senhor, eu creio que o Senhor é capaz de trazer fogo aqui. E o fogo vem, não é demais isso? E olha, meus irmãos, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Tem tanto filho do capeta fazendo coisas que têm aparência de sobrenatural, e muitas vezes a gente fica amedrontado. Eu falei com o Júlio essa semana, ele falou, pai, tá... eu vi uma conversa dele lá com uma pessoa, eu falei, cara, isso aí é estranho, isso aí é fogo estranho, toma cuidado. Aí depois eu falei, você conversou mais com aquela pessoa? Ele falou, pai, você acredita que ela é bruxa? É uma menina, 15 anos. Eu falei, mas como é bruxa? Ah, ela faz uns negócios, faz umas mandingas lá, acende umas velas e faz uns negócios. Eu falei, e você falou de Jesus para ela? Não. Eu falei, tá vendo? A filha do capeta, até agora, ela tem coragem de falar das presepadas que faz. E você não fala do poder de Jesus. Não adianta vocês ficarem aqui, a Thaís, por exemplo, assim, eu tenho cliente, ela é bruxa. Daí você falou de Jesus para ela? Você falou que Jesus é mais poderoso? Que Jesus é extraordinário? Você já falou? Veja bem. Estou dando só exemplo, tá, Thaís? Não sei se tem. E aí, meus irmãos? Estão entendendo? Onde está a sua fé? Para falar, Senhor, vem fogo aqui, vem poder aqui agora. Mostra a sua autoridade aqui. Dentro dessa classificação de dons de poder, nós temos também os dons de cura, que é a capacitação para restaurar a saúde física, emocional ou espiritual. O Senhor é capaz de nos dar essa autoridade, de olhar para alguém e falar assim, ei, vou orar por você, enfermidade sai em nome de Jesus, depressão sai em nome de Jesus, tristeza sai em nome de Jesus. Sai. Está entendendo? É assim que funciona, queridos. E temos também a operação de milagres, que é a realização de eventos que transcendem as leis da natureza e evidenciam o poder de Deus. Onde que a gente vê essa operação de milagres? Êxodo, capítulo 14, verso 21 a 22. O que Moisés faz? Pega o cajado e toca na água. Meu Deus, e o que acontece? O mar se abre. Não é demais? O mar abriu instantaneamente, ele bateu assim, e o mar abriu, na mesma hora, sim ou não? Foi? Foi, não foi? Ele bateu assim, e a água já abriu aqui. Não foi, meus irmãos. Foi processual. Uau, sério, pastor? Sério. Depois que ele bateu, a palavra diz que o vento soprou a noite inteira ali naquele caminho e foi abrindo, foi separando. Mas uma operação de milagres, uma operação de poder. Uma outra operação de milagres é quando Jesus multiplica os pães e peixes. Como assim? Aí esse sim foi instantâneo. Esse não ficou lá esperando. Mas Jesus agradeceu e os peixes foram multiplicados, os pães foram multiplicados. Quem aqui tem fé para viver esses caminhos de milagres? Aleluia! É isso, meus irmãos. Mas precisa se desafiar. Como que eu vou saber se alguém vai ser curado ou não? Eu não sei se vai ser curado ou não. Mas qual é a palavra que eu tenho? Ore por ele. E quando o Senhor curar, você vai saber. Quando o Senhor curar, você vai. E se não curar? Não tem nada a ver com você.
Então nós temos uma palavra: ore pelos enfermos. Coloque as mãos sobre os enfermos e ore. Declare o milagre. E tome cuidado, queridos, porque para agir no mover dos dons espirituais, nós não podemos apresentar incredulidade. Então, às vezes, a gente vai orar para o enfermo, a pessoa vem até nós e fala assim: ô pastor, ora por mim, preciso de uma cura, de um milagre. Aí a gente vai ora: ô Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, encarecidamente, por Tua graça, que o Senhor venha, assim, abençoar e ajudar esta pessoa, curando ela, livrando ela de todo mal, livrando ela dessa enfermidade. Ah, Senhor, todavia, seja feita a sua vontade. Aí só falta a gente falar assim: se o Senhor também quiser que ela morra, mata ela e tá tudo bem. Como que a pessoa pode ter fé num ambiente desse? Por isso a palavra diz assim: ore pelo enfermo, e acabou. E se o Senhor falou pra gente orar, é porque é vontade dele curar. E se ele não curar, por que não aconteceu? Aí eu não sei. Aí não é problema meu. Aí onde a Bíblia se cala, eu não posso falar. Eu só sei que eu tenho uma palavra: ore pelos enfermos. E o que eu vou fazer quando eu vou orar por um enfermo? Eu vou ficar pedindo para Deus o que Ele já falou que é para eu fazer? Não, eu vou lá e eu falo contra a enfermidade. Eu vou lá e eu determino contra o mal. Eu vou lá e digo: enfermidade, sai em nome de Jesus. Fala para a pessoa: vai crendo, meu irmão. Vai crendo, pode ir e vai crendo. E vai ter momentos que a gente vai ter uma fé tão aguçada que a gente vai falar: vai, movimenta aí, já vê se já melhorou, já sai pulando agora. E Deus começa a fazer, meus irmãos. Deus começa a fazer. Então nós precisamos ser desafiados, estamos sendo nesse mover de milagres, nesse mover de poder. E o Espírito Santo está aqui para liberar. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo hoje nessa palavra? Se você tomar posse, o Espírito Santo está liberando hoje. Aleluia! Ele não está apenas liberando uma cura, ele não está apenas liberando um sobrenatural, ele está liberando sobre nós capacidade de fazer isso. Creia em nome de Jesus. Há uma outra classificação de dons, que é o dom de falar, ou o dom da comunicação. É esse que nós que ministramos somos agraciados em poder usá-lo. É o dom que envolve a expressão verbal, é o dom fundamental para a igreja. E ele pode ser estabelecido pelos dons de profecia, por exemplo, que é a proclamação de mensagens inspiradas por Deus, que edificam, exortam e consolam. Como exemplo, os profetas do Novo Testamento. A Bíblia fala sobre um homem, em Atos 11:28, chamado Ágabo, que ele levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, existe a profecia manifesta aqui na explanação da mensagem, e existe aquela profecia da visão. Ó, Deus está me mostrando aqui que vai fazer isso, isso e isso. Aqui quem opera nesse dom é essa senhora aqui. Ela opera nesse dom. Ela tem a revelação, ela tem a palavra e ela ministra, ela fala. Então, queridos, nós cremos que o Senhor continua agindo dessas formas ainda no nosso tempo. É também um dom da fala ou da comunicação, a variedade de línguas, que é a habilidade de falar em línguas desconhecidas. E pasmem, meus irmãos, não só uma língua que nós chamamos de uma língua espiritual, mas também a capacidade de falar outras línguas estrangeiras mesmo. Outras línguas estrangeiras. A habilidade do Espírito Santo, Ana, de nos levar lá para a França e fazer a gente sair falando francês na hora que botar o pé no aeroporto lá. A habilidade de nós irmos para a Espanha e sair falando espanhol na hora que bota o pé lá. Estávamos ouvindo um irmão aqui numa igreja que a gente foi, ele falou assim: olha, eu fui para a Suíça sem saber falar nada do que eles falam lá, do francês, acho que fala na Suíça, né? E aí ele falou que chegou lá e começou a falar. Começou a perceber que estava falando. O Diego me contou também algo, acho que foi o Diego, de alguém que chamou um tradutor, pagou para ele traduzir, aí chegou lá, ela começou a pregar e o tradutor ficava quieto. Ela falou assim: mas você não vai traduzir? Ele falou assim: não precisa, você já está falando a nossa língua aqui. Foi isso, não é? Cara, que demais! Quem pode fazer isso? O Espírito Santo, meus irmãos. Ele é o dono das línguas. E se ele for o seu dono, ele pode fazer. Se ele é o senhor da obra, ele pode realizar. Claro, isso não deve dar para nós um cabide para a gente pendurar e falar assim: ah, se Deus quiser me levar então, não, vai aprender inglês, vai aprender francês, vai aprender tudo que tiver direito.
Mas, em situações específicas, o Senhor nos leva a falar dessa forma mesmo, nos capacita. Amém, amados? Sim ou não? Glória a Deus, eu creio nisso também. E aí existe também a interpretação de línguas, nos dons de comunicação, aquele dom que torna a mensagem falada numa língua compreensível. Então é muito viável, e acontece isso em muitos lugares, que uma pessoa começa a falar em línguas e vem outro e traduz aquela língua, que é uma língua espiritual. Não é uma língua de um outro país, mas é uma língua espiritual e tem uma tradução que faz todo sentido para aquilo. É demais isso, não é? Quem pode fazer isso? O Espírito Santo. Que tal o Espírito Santo começar a nos usar dessa forma? Com sinais, prodígios e maravilhas. Que tal o Espírito Santo começar a nos usar para esta geração que está incrédula? Começar a nos usar para este continente que precisa ver sinais e maravilhas? É o que vai tocar este lugar, meus irmãos. Quando a gente começar a ir para as praças e ver alguém mancando e a gente fala assim, ei, vem cá, deixa eu orar por você. E a pessoa sair dali curada. Uau! Que tal, Anderson? Que tal? Que tal a gente ir para a praça, para a rua, começar a tocar um violão, cantar uma música e pessoas começarem a sentir a presença, o poder de Deus e milagres começarem a se estabelecer? É isso. E o Espírito Santo tem esse poder, ele tem essa autoridade. Dentro das classificações dos dons, a Bíblia também nos fala sobre os dons ministeriais. Efésios 4:11 diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Esses dons são aqueles que são dados para o serviço da igreja e para a liderança. Para a igreja, para que se desenvolvam ministérios específicos. Então veja, quando a Bíblia nos fala sobre apóstolo, não fala sobre um título. Não, Tito, o apóstolo fulano de tal. Isso é tudo besteira, queridos. Quando a gente fala nos dons ministeriais como título, é tudo besteira. Pastor, é o pastor, é o evangelista, é o profeta, é o mestre. Cara, se isso for só para ter na sua carteirinha, é besteira. Se isso for só para as pessoas chamarem você, agora o evangelista, o pastor. Não, queridos, isso tem a ver com a função que nós envolvemos, tem a ver com a responsabilidade que carregamos. Eu sempre digo, sempre disse e continua sendo assim, no meu ministério, eu não pego ninguém para falar assim, toma uma carteirinha aqui, vai ser pastor. Não, eu primeiro vejo se Deus te chamou para isso. Eu primeiro vejo seus frutos, vejo seu dom, sua habilidade, seu desenvolvimento. Aí eu falo, Senhor, o Senhor tem ali um pastor, não é? É. Então vamos levar ele para onde tem que ser. O Senhor tem ali um evangelista, não é? É. Entende? É assim que funciona. Agora a gente vem de uma geração, nas nossas igrejas, lá no passado, que a gente ia olhar assim e falou assim, eu lembro que eu cheguei em Bragança, tinha 3 presbíteros lá. Aí quando eu cheguei, eles já vieram assim para mim e falaram, pastor, pelo amor de Deus, nós somos presbíteros, 3 senhorzinhos já assim, nós é presbítero aqui, mas nós não sabe pregar, nós não sabe falar nada, não dá oportunidade para nós nem sabe por que nós temos essa função aqui na igreja, nem sabe. Porque no passado era assim que falava assim, irmão, ô Rui, ô Anderson, ô Helena, vem aqui hoje, eu vou consagrar vocês. Que loucura, que loucura. Não avaliava primeiro os frutos, o desenvolvimento, não treinava. Só metia a mão e falava que era, dava uma carteirinha depois. Toma cuidado, queridos. Toma cuidado. E tem um monte de lugar hoje que está fazendo promessas para você assim também. Faz promessa para você assim também. Que chama você, fala assim, não, vem para cá, eu já te consagro na hora. E aí você já vai aqui, você trabalha comigo. Passa um mês, o cara te abandona, você não sabe mais nem quem é. Parece o vento do Espírito, não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. Meu Deus. Só que esse é um vento estranho, é um espírito estranho. Então os apóstolos, eles são aqueles enviados para estabelecer igrejas e expandir o reino de Deus. Esse é o apóstolo, é o missionário. Esse é o apóstolo. O profeta é aquele inspirado para proclamar a palavra de Deus com exortação e consolação. O evangelista é aquele que é focado em pregar o evangelho e alcançar almas para Cristo. O pastor é aquele que cuida, ensina e guia a comunidade cristã. O mestre é aquele que tem habilidade para ensinar e explicar as escrituras de forma clara. E essa é a categorização dos dons de ministério. Amém, queridos? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
O Senhor também está levantando no nosso meio, creia nisso. O Senhor está fazendo no nosso meio, em nome de Jesus. Ele vai levantar aqui pastores, Ele vai levantar aqui mestres, Ele vai levantar aqui profetas, apóstolos. Nós precisamos ir pelos 50 países deste continente. Nós precisamos ainda estar em outros lugares pregando o Evangelho. Amém, queridos? Então deixa Deus trabalhar nisso. Agora o apóstolo Paulo nos fala sobre uma outra categorização de dons, que são os dons de suporte ou serviço. E esses são os dons que promovem o funcionamento eficaz da igreja, nas necessidades práticas. Então, veja, existem os dons chamados dons de ministérios, que é o dons de serviço, que é a dedicação em ajudar em tarefas práticas espirituais. É o diácono, é o obreiro, é o trabalhador da igreja. É aqueles que o Senhor precisa levantar aqui para ter vigor, aquela graça. Pastor, quer que eu fique na porta? Pastor, quer que eu fique olhando lá para ver se alguém vai chegar? Pastor, posso fazer isso? Pastor, posso limpar aqui? Posso organizar? Que Deus levante essas pessoas do nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Então, esses são os dons de serviço, de suporte. Dentro desse também tem um ministério de socorro, ministério de ajuda. É aquela habilidade de apoiar o outro, seja emocionalmente ou materialmente. É aquela pessoa que fala assim, não, você vai para o médico, eu vou te levar. Não, você vai, eu vou... O que aconteceu? Você está doente, eu vou aí te levar uma sopa. É aquele que ajuda. E nós precisamos ter isso, meus irmãos. E olha, não permito, em nome de Jesus, já aqui, no início do nosso desenvolvimento, não permita que a frieza deste continente está no seu coração. Não permita que a independência deste continente tome conta de você. Se você precisa, liga. Se você precisa, chama. E se você sabe que alguém precisa, vá. Atenda. Ajude. Faça parte. É isso que engloba a nossa característica de irmandade, de comunidade, de igreja do Senhor. Pare de ser essa pessoa que falsifica, diz, não, tá tudo bem, tá tudo certo, não, tá legal, não, me viro aqui. E nós temos essa tendência. Eu tenho essa tendência. Eu tenho, naturalmente e pecaminosamente, essa tendência de falar, não, eu me viro, pode deixar. Mas isso é orgulho, queridos irmãos. E orgulho é pecado. Orgulho é pecado. Nós precisamos dizer, cara, me ajuda aqui. Olha, preciso aqui. Nós chegamos, eu estava até comentando com alguém esses dias. Nós chegamos aqui e a gente precisou carregar uma máquina que a Letícia quis que a gente comprasse de 299 mil quilos. Nunca vi uma máquina tão pesada como aquela para subir 2 andares de escada. Eu e o Júlio. Naquele dia a gente precisou de uma capacitação de poder, uma capacitação de sanção para pegar a máquina, porque chegou uma hora que a gente falou assim, cara, eu acho que a gente não vai conseguir. E eu acho que não vai dar. Mas pensa num negócio pesado, Thaís. Pesado. E você sabe que quando eu penso de mudar de lá do apartamento, eu falo assim, eu vou ter que ter ajuda, eu vou precisar realmente. A gente não tem tanta coisa para levar, mas a máquina, só para tirar a máquina vai ser um negócio. E graças a Deus que agora nós já temos mais amigos, irmãos, e a gente vai falar, vem para cá. Vem para cá, porque sozinho não dá não. Então, queridos, note que esses são dons necessários para o avanço da igreja. Existe também o dom de governo, que é a administração, é liderar e organizar a obra de Deus de forma eficaz. Então é aquele obreiro que é um tesoureiro, que ajuda na administração, que cuida, que observa, que fala, pastor, acho que vai faltar papel higiênico, acho que já está na hora, aquele é o último copinho que tem, vamos ver se precisa comprar mais, o que precisa fazer? E administra tudo. Até, mas não só de forma física, material, mas até, pastor, o senhor viu que o Anderson não veio na semana passada? Eu vi, cara. Então, você ligou para ele? Já não, vou ligar. Tá administrando. Né? Aí a Mirella fez esse papel essa semana, né? Cara, você veio para cá na semana passada? Ou não? Não? Veio para cá, olha aí. Faltou olhar na internet, né? Esse cuidado até de alguém falar assim, irmãos, tá sabendo que a gente não vai estar lá nessa semana, só na outra? Esse tipo de coisa. É o que cuida. Mas tem também, queridos, o dom de exortar. E alguém pensa sempre que exortar é falar uma palavra dura, não é?
Você sabia que a palavra exortar não tem a ver com reprimenda, com brigar? Exortar tem a ver com, no seu sentido mais original, com encorajamento espiritual. Então é exatamente isso dizer, ei, Ana, o que está acontecendo, Ana? Você está orando, Ana? Eu estou vendo, Ana, que você fica... Tô só exemplificando. Estou vendo, Ana, que você está meio assim, cabisbaixa. Está lendo a palavra, Ana? Está exortando. Encorajando. É mandar uma mensagem. É mandar uma oração. Está entendendo, queridos? É assim que funciona. É deixar o Espírito Santo te mover. Eu fico sempre atento. De manhã assim, eu estou lá, ou nos horários que eu estou orando, eu fico sempre conectado assim. E se vem alguém no meu coração, eu oro intensamente por aquela pessoa. Se eu sinto algo mais específico, eu já chamo logo o WhatsApp, já gravo a oração por ela, ajudo ela em oração ali. E de acordo com o que o Espírito vai conduzindo. Pastor, nunca fez isso comigo. Vai chegar a hora, é o Espírito que está conduzindo, irmãos. Vai chegar a hora. Agora note, queridos, nós precisamos disso. O desenvolvimento da igreja. Existe o dom de contribuir. É um dom. Responsabilidade de contribuir, todos têm. Mas você sabe que tem na igreja sempre aqueles que o Senhor levanta com um dom. A pessoa tem um dom. E é geralmente uma pessoa que também recebe bem. É uma pessoa que geralmente também recebe mais semente. Por quê? Porque ela tem um dom. Ela tem um dom. O dom da contribuição, da generosidade, aquela disposição em ofertar generosamente para o avanço do reino. A gente vai ter que comprar cadeira, pastor, eu já dou 20. A gente vai ter que, R$1.000. Oh, não, reais não quero reais aqui não. 1.000 euros é meu. Não vem me dar reais aqui que viram, é uma dificuldade receber em reais aqui. Não vira nada, tem que ir lá trocar no lugar lá, o que é 6 reais vira... Não, é... 7 reais, né, vira... Meu Deus. Faz sentido, meus irmãos? Quem quer ser aqui o homem, a mulher do dom de contribuir? Existe também nessa categorização o dom da misericórdia. É a demonstração de compaixão para confortar e ajudar os que sofrem. É a Ana. A Ana é assim. Parou lá na porta da igreja, estava a senhorinha lá na porta da igreja, lá na igreja perto da casa dela. Aí a senhorinha, meio que a Ana deu uma de Felipe, né? Assim, entendes o que lês? Não sei nada, nem sei o que fala aqui, não sei. Então eu vou lá na sua casa para te ensinar. Pega uma Bíblia aí, que eu vou lá pegar o Isaías e vou ler para tu. E foi lá, não foi, Ana? É isso, queridos. Misericórdia, vou ajudar. A misericórdia, vou passar com você a noite no hospital, eu vou te ajudar no dia que você tiver com dificuldade. A misericórdia. Importante, não é, queridos? Faz sentido? Estamos aprendendo, sim ou não? A gente precisa crescer como igreja. Crescer como igreja. Nós não precisamos crescer como um grupinho que se reúne de sábado. Nós precisamos crescer como igreja. Como povo de Deus, que é habilitado nos dons espirituais. Onde as pessoas chegam e falam assim, meu Deus, estou sendo sufocado aqui, mas é de amor, é de graça, é de compaixão. E a pessoa entrar e falar, uau, estou sendo abraçado de todos os jeitos, a presença do Senhor está aqui. Demais, irmãos. Não faz sentido ser igreja de outro jeito. Ser igreja de, não me toca, não vai na minha casa, não fala comigo, não. Besteira, queridos. Besteira, queridos. Ele ainda mostra para nós, aqui dentro de classificação de dons, 2 dons específicos. O dom do martírio, que é a disposição de dar a vida pelo evangelho. O apóstolo Paulo registra isso em 1 Coríntios 13:3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Ele está falando sobre uma habilidade. Tem pessoas que têm essa capacidade aflorada. Não, eu vou. Se é para ir para morrer, eu vou. Eu lembro, o missionário César, ele falava para mim, pastor, antes dele casar, antes de ter filhos, antes de vir para o primeiro campo, ele falou assim, eu quero ir para a faixa de Gaza, cara.
Eu quero ficar lá, eu quero ir lá no meio, eu quero estar lá no meio. E aí ele foi um pouquinho antes, ele foi para a Jordânia, né? E ficou 5 anos lá na Jordânia. Ficou bem perto do... Entende, meus irmãos? Mas é essa capacidade, eu vou, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E tem um outro dom que a Bíblia registra, que é o dom do celibato, que é a capacitação para viver em solteirice, para se dedicar ao reino. Tem gente também que recebe essa capacidade. Tá certo, queridos? Mas precisa ser dada pelo Espírito. Então, Jesus mesmo, ele falou, quando ele estava falando sobre isso, em Mateus 19:11, ele respondeu, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Entende? Então tem pessoas que viveram assim, vivem assim, e tá tudo certo. Mas não que essa seja a regra, tá certo? É como um dom que é dado para pouquíssimas pessoas. Então aí nós temos a categorização dos dons, mas qual é a importância da gente descobrir e tratar sobre tudo isso? Exercitar os dons. Por quê? Primeiro, entendendo como responsabilidade pessoal. Cada cristão, ele precisa buscar, entender e desenvolver o dom que recebeu. Ele precisa buscar no Senhor, Senhor, o que o Senhor está aplicando em mim, o que o Senhor está colocando em minha vida. E como que a gente vai descobrindo isso? Através de um momento como esse. Alguma coisa começa a arder no nosso coração. Através de ouvir a palavra, através de estudar a palavra, ter sensibilidade à orientação do Espírito Santo. E aí qual que é a nossa atitude correta diante disso? Aceitar o dom que recebemos com gratidão. Então, queridos, exercer o reino de Deus não é algo assim, ai, que mamão com açúcar, que melzinho na chupeta. É renúncia. É renúncia. Então o exercício dos dons é assim também. Profetizar, ser um missionário, sair da sua terra, da parentela, ir para o lugar que Deus está te mostrando, viver na dispensação de milagres, e eu tenho que esperar o que vai acontecer, eu não tenho mais dinheiro para daqui do dia 1 até o dia 10, e o que eu faço? Eu vou esperar no Senhor, eu vou confiar, porque Ele mandou, Ele se responsabiliza, Ele falou que não vai faltar coisa grande nem pequena. E que eu preferia que fosse, não, na minha conta tá tudo beleza lá, tá tudo certo, tem dinheiro, isso para 5 anos, tudo ok. Mas não é assim no reino, meus irmãos. No reino nós vivemos o pão de cada dia. Então aceite o que Deus está colocando na sua vida. Não tenha inveja ou do dom do outro, insatisfação com o que Deus está colocando em você. Não negligencie os dons que Deus já plantou na sua vida. Porque os dons são para a glória de Deus, não tem a ver com você. É para a glória do Senhor, é para a edificação da igreja, é para o bem comum. É para que nós possamos trabalhar em unidade. Por isso que na sequência do apóstolo falar sobre dons, ele fala da igreja como um corpo. Porque é assim que funciona. É assim que funciona, queridos. É para que nós cresçamos como igreja do Senhor, entendendo que todos os dons, todos, por mais simples que pareçam, ele tem valor para nós. Ele tem valor para a igreja. Então não negligencie. Você sabe o que Deus está plantando na sua vida. Você sabe no seu interior aquelas coisas que o Senhor está revelando, está aquecendo dentro de você. Não deixe isso escondido. Coloque isso em ação. Coloque isso em ação. Comece a orar com as pessoas. Comece a falar. Olha, Deus me deu uma palavra aqui. Faz sentido para você. Está entendendo, meus irmãos? E eu sempre digo, a gente até conversou recente, eu e o Diego, sobre isso, né? A gente meio que vem de uma escola que era tudo meio sensacionalista, né? Tinha que ter o xereguedé, o isso que te digo, e papapá, e aí, varão, que eu tô te dizendo que Deus está falando contigo hoje. E os dons não tem a ver com isso. O dom é simplicidade, é o fluir. É o fluir. É chegar e falar assim, rapaz, olha, Deus me mostrou aqui eu vou até tirar a mão de você. Deus me mostrou uma tristeza. Deus me mostrou assim um desânimo. Faz sentido para você? Aí a pessoa desaba chorando. Desaba. Você, poxa, cara, Deus quer cuidar de você. Sabe por quê? Dons são para a manifestação do amor de Deus pelas pessoas. É a manifestação do amor de Deus. Sabe, a palavra está sendo aqui
levada. Aí você pode falar, pastor, realmente, é mais um estudo do Espírito Santo. Queridos, essa palavra está tocando corações em áreas específicas e está fazendo o que agrada a Deus, porque a palavra de Deus ela é liberada e faz tudo o que dá prazer para o Senhor. Não é do nosso jeito. Agora tome cuidado para você não ignorar ou distorcer os dons com imaturidade e arrogância. Porque o uso indevido dos dons, ele pode gerar divisão, orgulho espiritual e enfraquecimento do testemunho da igreja. O que nós temos hoje, muito. O que nós temos hoje, muito. O que o Brasil é massacrado nisso. O que este continente foi massacrado, esta nação. Vieram muitos falsificadores aqui. Vieram muitos usurpadores aqui. A gente pode ir conversando e tirando experiência e a gente ouve, teve uma igreja que veio aqui, detonou o evangelho aqui. Queridos, falsificadores, enganadores. E esse é um outro problema, falsificação e confusão. Porque algumas manifestações podem ser confundidas com dons espirituais, mas têm origem na emoção humana, ou mesmo em obras malignas espirituais. Por isso é importante discernir. Por isso é importante estar conectado no Senhor. Porque muitos fogem ao caráter de Deus. Tome cuidado com isso. Cuidado que você ouve na internet. Há bastante tempo eu digo já que é muito comum eu estar conversando com membros ali da igreja que eu conduzo, né? Como se eu estivesse conversando com vocês. E a pessoa conversar comigo 1, 2 horas e falar assim, eu estava vendo um podcast e o cara fala isso e fala aquilo. Eu estava ouvindo uma pregação do fulano e ele fala isso e fala aquilo. Eu estava ouvindo... E o peão nunca fala assim, poxa, pastor, mas naquela mensagem que o senhor pregou, eu aprendi nisso. Ô, pastor, mas naquela vez que o senhor estava dando aquela orientação, eu aprendi isso, isso, isso. É tudo sem vergonha, porque está buscando mestres segundo os seus próprios interesses, como quem tem coceira no ouvido. Aí o pastor local, sério, ele sempre prega a verdade, ele sempre confronta, ele sempre fala, cara, não é por aí, não faz isso. E aí o que é a mensagem agradável? Aquela que ele estava ouvindo no podcast, aquela que ele estava ouvindo na internet, que ele buscou o assunto que ele queria. Tá entendendo? Então tome cuidado com isso, meus irmãos, porque isso é enganoso. Isso é enganoso. Não é isso que te leva para o desenvolvimento. Não é a comida que tu come no restaurante 1 ou 2 ou 3 vezes, ou 4 ou 5 por mês. Quem pode muito aí, né? Tá comendo 5 vezes por mês. Meu Deus, nos restaurantes. Não é essa comida que te alimenta. Comida que te alimenta é aquela caseira, todo dia ali, ó. Comidinha de casa. Aquela comidinha de casa. É aquela comidinha de casa. E olha que tem casas que nem é comidinha. É boa para valer. As crianças falam assim, pai, mãe, eu queria vir almoçar em casa. Não estou aguentando mais comer na escola. Eu não posso. Elas pedem assim, terça-feira eu não posso vir almoçar em casa. Tal dia eu não posso ir almoçar em casa. Porque eu não gosto, a sua comida, mãe, é bem melhor. Olha aí. Que nós venhamos ser essa igreja. Que nós venhamos ser essa igreja. Onde a gente possa olhar para a nossa equipe de obreiros, olhar para a nossa comunidade aqui e falar assim, não, lá tem homens de Deus, mulheres de Deus. Quando eles falam para mim, já tá maravilhoso. Quando eles falam lá, eles estão pregando a palavra, é fantástico, é maravilhoso. Então tome cuidado. Então, meus irmãos, cresça em identificação e cultivo dos dons espirituais. E para identificar, nós precisamos participar dos cultos de ensino. Nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos nos envolver com as conferências que tratam de assuntos especificamente sobre os dons, a conferência de avivamento, a conferência de dons espirituais, a conferência... E nós temos que estar junto nisso. Nós temos que estar junto nisso, crescendo nisso. Compartilhar os livros, né, Diegão? O que tu tá lendo aí, pastor? Eu tô lendo isso aqui, tem um livro legal, toma, vai, lê isso aqui. Ei, o que você já leu? Eu li esse daqui. Eu já baixei uns 10 da mulher lá para começar a ler. Entende, meus irmãos? Compartilha, aprenda, aproveite a mensagem, cresça na palavra de Deus e cultive. Dedique tempo à oração, dedique tempo dizendo, Santo Espírito, amigo, como o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer? Porque tem gente que acha todo curso que tem que cantar, e Deus está falando, não, cara, tu tem que pregar. E tem aquele que acha que tem que pregar, e Deus fala, não, tu tem que cantar. E tem outro que fala, não, tu tem que profetizar, e ele fala, não, você tem que interpretar. Deixa o Espírito Santo conduzir.
Deixa o Espírito Santo direcionar. Amém? Envolva-se nos ministérios, nos projetos. Deixa Deus ir liberando os dons em você. Vai testando. Ah, pastor, que ministério eu posso ter na igreja? Cara, se você não sabe ainda, sabe qual é a melhor forma? Fala, pastora, eu quero ir um dia dar aula com as crianças também. Vamos lá. Ô, pastor, vamos fazer um teste? Vamos ver se dá para eu cantar também? Se eu cantasse, como que seria? Conversa com elas. Tá entendendo? E a gente vai crescendo. Um dia tu tem a oportunidade aqui para ministrar uma oferta, outro dia tu tem a oportunidade para fazer um negócio, e a gente vai vendo. Lá em Bragança eu deixei pastores. Um deles, por exemplo, que era o meu segundo ali, e continua sendo o segundo hoje na administração de quem está ali hoje, e ele, a primeira vez que foi falar na igreja, parecia que tinha um ovo na garganta, e ele orou até pelo cachorro dele, pelo papagaio da mãe, e aí quando ele desceu, eu abracei ele, eu falei, querido, precisamos conversar depois. Hoje é um pregador do evangelho, amados. Pregador do evangelho. Quando começou lá nesse princípio, ele era leiturista da Sabesp, que ficava vendo as contagens lá nos relógios. Hoje ele é um líder, ele é um chefe na empresa que ele trabalha. Demais. E ele fala assim, ó, tudo que eu aplico lá é o que eu aprendi com você aqui. Olha que demais. Olha como a igreja faz a diferença para as nossas vidas. E tudo que ele aprendeu não tem nada a ver comigo, ele aprendeu com Cristo, é a palavra de Deus. Tá entendendo? Então, cultive. E isso vai fazer o quê? Vai trazer impacto no nosso meio. Imagine pessoas habilitadas no Senhor. Imagina a gente saber que o ambiente da nossa igreja, que vai crescer, que vai ser muito maior que isso aqui, vai ser extraordinário, mas que a gente vai chegar e falar assim, olha, tudo o que eu preciso eu sei que tenho aqui, eu quero estar lá. Eu quero ir para lá no culto, eu quero ir para lá na conferência, eu quero ir para lá no estudo, eu quero ir para lá, porque o Senhor tem coisas boas para mim lá, aleluia. Eu vou encontrar aquela irmã, ela vai me abraçar, e eu sei que ela já vai me falar uma coisa boa de Deus. Eu vou encontrar aquele colega, aquele amigo, e eu sei que ele já vai orar por mim, e a gente sentir esse clima. Meu Deus! Estão entendendo o que é a igreja, meus irmãos? Ser aquela igreja que os pecadores ficam até meio receosos, né? De falar assim, mas se eu for lá, eles vão descobrir o meu pecado. Vai. Porque o Espírito Santo está lá, irmão. E o dia que ele quiser te catar pelo pescoço, ele vai pegar. Tá entendendo? Mas numa igreja sadia, ele não vai te expor do púlpito. Não, nada disso. Ele vai te catar pelo pescoço, te levar lá pro cantinho e falar assim, sem vergonha, vem aqui que eu vou cuidar de você hoje. E ele vai ser transformado no amor de Cristo. Tá entendendo? Então, amigos e irmãos, os dons na vida da igreja, ele traz transformação espiritual. Transforma as pessoas. Os dons na igreja, ele produz evangelização e testemunho. As pessoas começam a perceber, elas começam a saber, falam, meu Deus! E aí começam a ver transformações de pessoas, e elas começam a olhar lá de fora e falam assim, o quê? O quê? Até essa pessoa tem naquela igreja? Eu preciso ver o que está acontecendo lá. Não é possível. Está entendendo? É assim, meus irmãos. Mas ainda por cima, os dons promovem a unidade do corpo de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele descreve que cada membro tem uma função específica e juntos nós formamos um corpo completo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. E quando ele estiver te usando, não fica se escondendo. Quando ele estiver te usando, não fica dizendo, não, veja bem, eu não sei se... Não. Ora por quem Deus te chamou para orar. Fale para quem Deus te mandou falar. Manda uma mensagem para quem Deus te mandou falar. A igreja é dele. Nós somos dele. Você pertence a ele. A noiva é do noivo. Amém? A igreja saudável não é a igreja que fica esperando a mensagem do pastor oficial para ministrar. Não, é aquela igreja que um cuida do outro. Um cuida do outro. E inclusive aquela igreja que cuida do pastor. Que procura saber, cara, você está bem? Ô pastor, e aí, como que tá? Como está a sua adaptação, pastor?
Ô, pastor, o senhor também está enfrentando algum problema? Porque nós aqui tá num perrengue, então eu sei. E eu oro por vocês todos os dias. Vocês oram por mim? Vocês mandam uma mensagem para nós para perguntar: e aí, gente? Como vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tô vendo que vocês estão se empenhando, trabalhando. Cara, eu vou falar para vocês de hoje, por exemplo. Hoje, sabe, eu olhei assim, 200 possibilidades de espaço, marquei como favorito, mandei mensagem. Aí, sabe, alguns que eu ligo, aí eu ligava, e aí, aí a hora que ouve minha super voz de brasileiro, né, eu ainda não sei forjar o português aqui, já tem umas pessoas na frente, vai se lascar, tava falando comigo até ontem na conversa ali, escrita, numa boa, como se nada tivesse acontecendo. Aí hoje a hora que liga, tem 2 pessoas na frente, e aí o caso que eu falo assim, sim, abençoado, homem de Deus, varão, Deus te abençoe. Aí, cara, eu fui lá, eu dobrei meu joelho, eu orei. Eu falei, Senhor, dá vontade de decepcionar, cara. Me dá vontade de ficar triste aqui, porque a gente quer um espaço. E sabe, aí Deus colocou no meu coração, eu já dei um espaço para vocês. Nós já estamos no espaço que Deus quer agora, entendeu? Aqui é o espaço que Deus quer pra gente agora. E o dia que Ele quiser outro, Ele vai abrir essa porta, como abriu aqui, foi tão maravilhoso, tão simples e fácil. E o dia que Ele quiser que a porta que Ele tem para nós aberta já, que a gente entre por ela, Ele vai mostrar. Então aquilo acalentou meu coração, eu fiquei, tá bom, Senhor, tá bom. Eu queria que a gente já tivesse para passar a nossa virada do ano, eu queria que a gente já tivesse organizado o lugar pra gente, tudo certo, eu queria. E pode ser que aconteça? Claro que pode. Mas hoje, fiquei com vontade de ficar triste. Fiquei com vontade de falar assim, oh meu Deus, que palhaçada que a gente tem que enfrentar, que desprezo que a gente tem que suportar. A gente tem que suportar desprezo. Desprezo. Não é terrível? E esse é um lugar que eu ia falar pro cara, eu pago 6 meses adiantado, porque o preço era muito bom. Eu pago 6 adiantado. Ei, já tem 2 pessoas na frente. Vá. Então não vai ter também. Porque Deus tem um lugar maior e melhor pra gente. Estão entendendo? Estão compreendendo? Bem, meus irmãos, chegamos ao final da série de ministrações do nosso amigo Santo Espírito. E a pergunta que eu tenho para você é: quem é você? Quem é você? Ué, mas a mensagem não era sobre o amigo Espírito Santo isso? E quem é você diante dele? Um religioso ou um cristão verdadeiramente cheio do Espírito Santo? Quem é você? Porque nós não estamos aqui para ser religiosos. Nós estamos aqui para ser cheios do Espírito Santo. Nós estamos aqui para cumprir propósitos do céu. Nós estamos aqui para nos mover na direção do Espírito. Ninguém de nós veio aqui fazer alguma coisa. Eu vim aqui para melhorar de vida. Nós fomos enviados para cá. Nós fomos trazidos para cá. Nós fomos chamados para cá. Ou nascemos aqui com o propósito de Deus. Com o propósito de Deus. E quem nós temos sido? Alguém que se cala, por exemplo, como eu citei, diante das mazelas que o mundo apresenta e bota outdoor, nós estamos fazendo malignidades, maldades, mandingas e tantas outras besteiras, ou nós somos aqueles que dizem: há um amor reservado para você, há uma transformação para a sua vida, há um lugar de verdadeiro sentido, há um lugar de verdadeiro poder, há um lugar de verdadeiro sobrenatural para você. Quem nós temos sido? Você tem usado os dons que Deus tem dado para você cumprir o chamado dele em sua vida? Temos usado? Temos usado? Os dons espirituais são expressões da graça de Deus, distribuídos para que a igreja seja um reflexo do amor, poder e sabedoria divina. Cada cristão, preste atenção nisso, cada cristão tem um papel essencial no corpo de Cristo. E ao usar os seus dons com humildade e dedicação, contribui para o crescimento da comunidade e a expansão do reino de Deus. O crescimento da igreja não depende de pastor. O crescimento da igreja depende de Deus. Mas quem trabalha são os filhos de Deus, são os cooperadores de Deus. Temos sido cooperadores, estamos trabalhando. Por isso eu quero dizer para você hoje, volte para o Espírito Santo.
Volte para Ele como a pessoa divina que Ele é. Não como uma energia, uma manifestação de poder. Estabeleça um relacionamento de intimidade com Ele. Permita que Ele manifeste os dons dele na sua vida. E lembre-se disso. Parece clichê o que eu vou dizer agora. Porque é um ditado que muitos dizem. Mas eu quero que você saiba disso profundamente. Eu quero que você receba isso na sua alma. Não ouça isso como sempre ouviu ou leu escrito num adesivo de carro. Mas lembre-se disso. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Creia nisso. Creia nisso. Porque tantas vezes nós pensamos, eu não sei, eu não consigo, não posso, não dá para mim, parece que todo mundo é muito maior do que eu. Deus não escolhe os maiores. A palavra é clara em dizer que Deus escolhe os menores. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele faz com que os últimos sejam primeiros. É isso que ele faz. Então não fique pensando que não vai acontecer, porque vai acontecer. Aleluia. E lembre-se que, ainda que muitos tentem apagar, afogar o mover do Espírito, os dons do Espírito, saiba que ele continua ativo na igreja. E lembre-se que ele traz os seus dons e a sua ativação como bênçãos para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Então, quando o Senhor começar a te levantar e te usar poderosamente, viva tudo isso com grande humildade. Viva isso com uma essência, o amor, porque é por amor que nós vivemos os dons espirituais. O amor em nós, o amor por nós e o amor pelo próximo. E aí você vai ver como Deus pode fazer maravilhas através da sua vida, da nossa vida. E eu creio que essa igreja, para a glória do Senhor, será um marco nessa região, será um marco neste tempo, nessa nação, para a honra e glória dele. Amém, queridos? Quem está pronto para dizer, eis-me aqui, pode me usar, Senhor. Fique de pé, por favor, queridos. Vamos orar.